A ascensão, o império e a queda de uma gigante brasileira. Houve um tempo em que entrar em uma loja Mesbla era quase como entrar em um mundo inteiro. Ali, o brasileiro encontrava roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, ferramentas, brinquedos, eletrônicos, artigos para casa e uma infinidade de outros produtos. Era uma época em que grandes lojas de departamentos ocupavam lugares privilegiados nas cidades e faziam parte da vida cotidiana de milhões de pessoas. A Mesbla chegou a ser uma das maiores empresas do Brasil. Tornou-se uma marca conhecida nacionalmente, empregou dezenas de milhares de pessoas e chegou a possuir cerca de 180 lojas. Mas, em 1999, aquele gigante desapareceu. Como uma empresa tão poderosa conseguiu chegar ao ponto de falir? Para entender essa história, precisamos voltar mais de um século. Tudo começou em 1912, no centro do Rio de Janeiro. Na Rua da Assembleia, foi instalada uma filial brasileira da empresa francesa Mestre e Blattger, especializada originalmente na comercialização de máquinas e equipamentos. Era apenas uma operação comercial. Nada indicava que dali surgiria uma das marcas mais conhecidas do varejo brasileiro. Poucos anos depois, em 1916, a administração da filial passou para Louis Lassagne, um francês que já havia trabalhado na unidade da empresa em Buenos Aires. Lassagne percebeu que o mercado brasileiro tinha enorme potencial. Em 1924, a operação brasileira tornou-se uma empresa independente, adotando o nome Sociedade Anônima Brasileira, Estabelecimentos Mestre et Blattger. A empresa cresceu. E, em 1939, surgiu oficialmente o nome que entraria para a história do comércio brasileiro. Mesbla. O nome era formado a partir de partes de Mestre e Blattger. A partir daí, a empresa começou a construir uma identidade própria e uma estratégia que seria decisiva para sua expansão. A Mesbla não queria vender apenas um tipo de produto. Ela queria vender praticamente tudo. E essa ideia funcionou. Ao longo das décadas seguintes, a empresa ampliou sua atuação e passou a comercializar uma variedade impressionante de mercadorias. Roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos eletrônicos, artigos para casa, automóveis, máquinas, produtos industriais e até aviões. A Mesbla chegou a trabalhar com marcas de automóveis de luxo, como Buick e Cadillac, além de produtos Frigidaire e diversos equipamentos importados. Era uma espécie de grande centro de consumo, numa época em que o conceito moderno de shopping center ainda estava longe de dominar as cidades brasileiras. E a Mesbla foi crescendo. Década após década, novas lojas surgiram. A marca avançou pelas principais cidades brasileiras. Grandes prédios passaram a carregar o nome Mesbla. Para muitas famílias, comprar na Mesbla era uma experiência. Era onde se comprava o presente de Natal, o eletrodoméstico novo, a roupa, o brinquedo, o móvel, a ferramenta, o aparelho eletrônico. A empresa se tornou parte da paisagem urbana e da memória de gerações. Mas foi especialmente nas décadas de 1970 e 1980 que a Mesbla se transformou em uma verdadeira potência. Seu tamanho impressionava. No auge, a companhia chegou a ter aproximadamente 180 pontos de venda e mais de 28 mil funcionários. Era uma organização gigantesca. Em 1986, a revista Exame chegou a escolher a Mesbla como empresa do ano. Naquele momento, falar em Mesbla era falar em uma das grandes empresas brasileiras. A marca parecia sólida, poderosa, quase indestrutível. Mas havia um problema. O Brasil também estava mudando. E a Mesbla começaria a enfrentar uma combinação de fatores que, anos depois, se revelaria devastadora. Primeiro veio a inflação. E não era uma inflação comum.
O Brasil entrou em um período de inflação extremamente elevada, com preços aumentando continuamente e empresas tentando sobreviver em um ambiente econômico completamente distorcido. Nesse cenário, administrar estoques, preços, fornecedores e crédito tornou-se uma tarefa extremamente complexa. A Mesbla tomou decisões para se proteger da inflação e chegou a trabalhar com grandes estoques de mercadorias. A lógica era compreensível. Se os preços continuassem subindo, possuir mercadorias compradas anteriormente poderia representar uma proteção contra a inflação. Mas essa estratégia também criava riscos. A empresa precisava de dinheiro para financiar suas operações. Precisava manter estoques. Precisava pagar fornecedores. Precisava administrar crédito. E precisava sustentar uma gigantesca estrutura de lojas e funcionários. Enquanto isso, o próprio mercado varejista estava mudando. Shopping centers começaram a se espalhar pelo Brasil. Grandes supermercados passaram a vender produtos que antes estavam concentrados nas lojas de departamentos. Redes especializadas começaram a ganhar espaço. Empresas mais enxutas surgiram. O consumidor passou a encontrar novas alternativas. E a Mesbla carregava uma enorme estrutura. Uma estrutura que havia sido uma vantagem durante sua expansão começava a se transformar em um peso. Então chegou o plano real. Em 1994, a inflação foi drasticamente reduzida. Para o consumidor, foi uma revolução. Para muitas empresas, porém, a estabilidade revelou problemas que durante anos haviam ficado escondidos atrás da própria dinâmica inflacionária. A Mesbla começou a enfrentar dificuldades cada vez maiores. Os prejuízos apareceram. A empresa passou a fechar lojas. Funcionários foram demitidos. Foram feitas tentativas de modernização. A companhia criou marcas próprias, buscou fortalecer seu cartão de crédito e tentou encontrar novas formas de competir. Mas os problemas eram profundos. A Mesbla estava grande demais para simplesmente mudar de direção, e pequena demais, financeiramente, para continuar funcionando daquela maneira. Em 1995, veio um dos momentos mais dramáticos. A Mesbla entrou em concordata. As dívidas eram enormes. A empresa precisava de capital para continuar funcionando. Precisava renegociar compromissos e precisava recuperar a confiança de fornecedores e credores. Mas o relógio estava correndo, e a situação continuava se deteriorando. Foi nesse cenário que apareceu um personagem que entraria definitivamente na história da Mesbla, Ricardo Mansur. Mansur já havia adquirido outra marca histórica do varejo brasileiro, o Mapping. A ideia era extremamente ambiciosa. Recuperar duas gigantes tradicionais do comércio brasileiro, reorganizar suas operações e criar uma estrutura capaz de voltar a competir no mercado. Mansur assumiu o controle da Mesbla em 1997. Parecia existir uma oportunidade de reconstrução. Mas havia uma diferença fundamental entre comprar uma marca famosa e recuperar uma empresa financeiramente destruída. A Mesbla tinha uma história extraordinária. Mas também tinha dívidas extraordinárias. Havia problemas com fornecedores. Havia problemas financeiros. Havia problemas relacionados aos imóveis onde funcionavam as lojas. Havia uma estrutura pesada. E havia pouco dinheiro disponível para sustentar a recuperação. A tentativa de salvar a Mesbla e o Mapping começou a fracassar. Mansur buscou financiamento e investidores, mas não conseguiu solucionar os problemas na velocidade necessária. Enquanto isso, a situação financeira se agravava. O próprio grupo empresarial de Mansur também enfrentaria graves dificuldades, inclusive problemas envolvendo o Banco Crefisul, que acabou sendo liquidado. A crise se tornou praticamente irreversível, e então chegou 1999. Naquele ano veio o golpe definitivo. Mesbla e Mapping entraram em falência. A notícia representava muito mais do que o desaparecimento de duas empresas. Era o fim de uma era.
A Mesbla, que havia chegado a possuir cerca de 180 lojas e empregava mais de 28 mil pessoas, estava chegando ao seu último capítulo. As lojas começaram a fechar. Funcionários perderam seus empregos. Fornecedores ficaram expostos. Imóveis foram retomados. E os enormes prédios que durante décadas haviam sido símbolos de prosperidade começaram a ficar vazios. No Rio de Janeiro, uma das lojas históricas encerrou suas atividades em agosto de 1999. Em Niterói, a última loja da Mesbla fechou suas portas em 24 de agosto. Depois de 87 anos de história, o nome Mesbla praticamente desapareceu das ruas brasileiras. E existe algo particularmente simbólico nisso. Durante décadas, a Mesbla parecia grande demais para quebrar. Era uma marca tradicional, conhecida, respeitada, presente em várias cidades. Tinha milhares de funcionários, tinha consumidores fiéis, tinha uma história de décadas, mas nada disso foi suficiente. Porque empresas não vivem apenas de tradição, elas precisam gerar caixa, precisam controlar dívidas, precisam acompanhar o consumidor, precisam adaptar-se à concorrência, precisam perceber quando o mercado está mudando e precisam mudar junto. A história da Mesbla mostra exatamente isso. O tamanho que ajudou a empresa a dominar o mercado também contribuiu para sua dificuldade de adaptação. A mesma estrutura gigantesca que durante anos representou força tornou-se uma enorme despesa. A mesma variedade de produtos que fazia da Mesbla uma referência passou a enfrentar concorrentes especializados. O mesmo modelo que funcionou durante décadas começou a perder espaço diante de novas formas de consumo. E a estabilidade econômica expôs problemas financeiros que a inflação ajudava a esconder. Mas a história ainda não terminaria completamente. A marca Mesbla permaneceu na memória dos brasileiros. E décadas depois da falência, houve uma tentativa de ressuscitar o nome. Em 2022, a marca voltou ao comércio eletrônico. Era uma Mesbla completamente diferente. Sem aquelas enormes lojas espalhadas pelo Brasil, sem os milhares de funcionários, sem os grandes prédios, sem o poder econômico do passado. Mas com algo que nenhuma concorrente poderia simplesmente comprar. A memória. Para uma geração de brasileiros, Mesbla não era apenas uma loja. Era uma lembrança. Era a vitrine de uma época. Era o lugar onde os pais compravam presentes para os filhos. Era o lugar onde alguém comprava seu primeiro aparelho eletrônico. Era o lugar onde famílias encontravam praticamente tudo. E talvez seja justamente por isso que a história da Mesbla continue despertando tanta curiosidade. Porque ela representa uma coisa maior do que a falência de uma empresa. Representa o nascimento, o crescimento, o auge e a queda de um modelo de negócios. A Mesbla nasceu pequena, cresceu lentamente, tornou-se uma gigante nacional e chegou ao auge do seu poder. Depois, encontrou um Brasil diferente. Um Brasil com inflação descontrolada. Depois, um Brasil estabilizado pelo Plano Real. Um Brasil com shopping centers, com novas redes, com lojas especializadas, com consumidores mais exigentes. E, posteriormente, com o comércio eletrônico. O mundo mudou. E a Mesbla não conseguiu mudar na mesma velocidade. Essa é talvez a maior lição dessa história. Nenhuma empresa é grande demais para desaparecer. Nenhuma marca é famosa demais para quebrar. Nenhuma tradição garante o futuro. Durante décadas, a Mesbla parecia fazer parte permanente do Brasil. Mas, em poucos anos, tornou-se uma lembrança. E quando olhamos para trás, percebemos como é impressionante a velocidade com que uma gigante pode desaparecer. Em seu auge, milhares de pessoas trabalhavam para a Mesbla. Centenas de milhares de consumidores entravam em suas lojas. Seus prédios dominavam áreas importantes das cidades.
Seu nome estava nas vitrines, nos anúncios, nos jornais e na televisão. Então, de repente, vieram as portas fechadas. Os funcionários foram embora. Os prédios foram ocupados por outras empresas. E uma das marcas mais conhecidas do país passou a existir principalmente na memória de quem viveu aquela época. A Mesbla nos ensina que o sucesso do passado não é garantia de sobrevivência no futuro. Uma empresa precisa olhar para frente enquanto ainda está no topo. Precisa perceber as mudanças antes que elas se tornem crises. Precisa controlar seus custos quando o dinheiro está entrando. Precisa cuidar das dívidas quando tudo parece estar indo bem. E precisa entender que o consumidor de amanhã pode ser completamente diferente do consumidor de hoje. A Mesbla não começou sua história como uma empresa condenada ao fracasso. Muito pelo contrário. Ela foi uma das grandes histórias de sucesso empresarial do Brasil. Foi inovadora em seu tempo. Criou uma marca poderosa. Construiu uma enorme rede. Empregou milhares de brasileiros. Participou da transformação do comércio nacional. Mas justamente por ter sido tão grande, sua queda tornou-se ainda mais impressionante. De uma pequena operação criada em 1912 no Rio de Janeiro, para uma gigante com aproximadamente 180 lojas e mais de 28 mil funcionários. E, finalmente, para a última loja fechada, em 1999. Foram 87 anos de história. 87 anos de crescimento, transformação, prosperidade, crise e queda. A Mesbla morreu como empresa, mas não desapareceu completamente, porque algumas marcas deixam de existir nas ruas, mas continuam existindo na memória. E para milhões de brasileiros que viveram aquela época, basta ouvir uma palavra para que toda uma época volte à lembrança. Mesbla. Uma gigante que parecia eterna, até descobrir, como tantas outras empresas antes e depois dela, que no mundo dos negócios não existe empresa eterna. Existe apenas a capacidade de continuar mudando. E quando a mudança chega, quem não acompanha o futuro acaba virando história.